the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. O que há de sobrenatural em crimes reais? Se você também gosta de True Crime, não perca a estreia da segunda temporada de conversas do nosso canal no YouTube, Defining Ghosts. E nessa estreia nós trazemos o Bruno Salvagni, Eba! um dos responsáveis pela produção da série Investigação Criminal. E neste caso específico nós vamos comentar sobre a nova temporada dele sobre investigação criminal paranormal com ninguém mais, ninguém menos que Daniel Pires apresentando. Então vamos às nossas crônicas sobre Relato dos Ouvintes número 51. A madre viu um vulto maligno rondando o bebê e sonhou com a entidade pedindo pela mãe dele. Seria a maldição de um hotel assombrado a causa destes fenômenos sobrenaturais? No quarto, botava uma musiquinha, ninava, a criança botava no berço. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo, porque o quarto estava escuro, a criança no meu colo, dormiu. Quando eu botei a criança no berço, a criança começou a gritar, a criança 11 meses, gritar demais, assim. E ela tinha os olhos esbugalhados, assim, com medo. Eu liguei a lanterna do celular. Quando eu liguei a tela do celular, que eu botei em direção à criança, do meu lado, eu vi um vulto preto, baixado no berço, olhando para a criança. E aí eu, na hora, acendi a luz, abri as janelas, e a criança chorava. E eu pensava assim, vou rezar. Comecei a rezar, eu creio em Deus Pai, tentava acalmar a criança dormia no meu colo. E aí eu tirava a criança mesmo com a luz acesa, e aí eu liguei pra minha terapeuta holística, e ela falou pra mim que era pra eu fazer tal oração, tal coisa. E aí o único jeito dessa criança dormir era se eu botasse um colchão no chão, botasse ele no berço, e eu dormisse com ele. Mas ele tinha que estar vendo que eu tava ali. Mas ele não dormia porque ele tava com sono. Ele dormia de exaustão. Ele estava rouco. Ele não tinha mais voz, de tanto que essa criança gritava. E isso foi assim, foi 2 dias. E aí, uma desses dias que a criança conseguiu dormir, que eu dormi também, eu sonhei, tive um sonho, que eu também tava exausta de tanto fazer, porque era extremamente desgastante, né? Aquela criança, assim, era muita tensão. E aí, uma dessas vezes, eu tava deitada, acabei cochilando, a criança também. E aí, eu vi um vulto, assim, no meu sonho, nas minhas costas. O vulto apareceu nas minhas costas, falou assim, cadê ela? Como é que é o nome dela? Cadê ela? E aí, no meu sonho, eu virei pro vulto, era um vulto todo preto, parecia que passava umas moscas, assim, ao redor dele. Aí eu falei, ela quem? De quem tu quer saber? O nome da mãe. Qual é o nome da mãe? Aí eu falei, o nome da minha mãe? Eu não tava entendendo. Só que eu também não sentia medo. Eu não sentia medo. Eu acho que eu não sentia medo porque eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé, assim. Eu sei que eu sou protegida. Eu sei que quem me protege não dorme. Enfim. Aí a mãe dessa criança tava desesperada porque a criança não dormia sozinha, né? Não ficava sozinha no quarto, não ficava sozinha. E a mãe falou, eu vou te contar um negócio, vou te contar uma história. Eu não acredito que pode ser isso, mas, né? É a única explicação que eu tenho. Aí ela me contou que ela foi passar um final de semana em Washington, D.C., e ela e a irmã dela alugaram um hotel muito barato. Depois que ela fez a reserva, ela foi olhar os reviews do hotel. E ela viu lá, que tá escrito assim, eu escutei passos, risadas, a luz acendeu sozinha. Tinha uma mulher rindo e eram os únicos no andar, mas a gente escutava mulheres rindo, crianças chamando e
Enfim, aí ela disse pra mim que ela pensou em cancelar, só que não tinha cancelamento grátis. Ela pensou, nada vai acontecer. E aí elas foram pra esse hotel e ela dizia que ela escutava crianças chamando ela. Tipo assim, mãe. E esse bebê dela não falava, porque só tinha 11 meses, ele não falava nada. Então ela disse assim que ela escutava, por exemplo, o pessoal arrastando mala e não tinha mala. E aí ela falou pra mim, eu não sei, Amália, o que que pode ser, mas isso é a única coisa estranha que aconteceu. Putz, aí tem 2 elementos, né, parece que tem alguma coisa ligada à malha e ao bebê, Exato. né. E aí no relato original a gente vê que a Malha, ela sempre foi uma criança sensitiva, que ela ouvia coisas, via coisas, mas ela fazia o quê? Ela rezava para não ver, para não ouvir, para não sentir, né. E ela foi criando o quê? Uma repressão desses sentidos, mas conforme ela foi crescendo, eu acho que isso voltou a se aflorar. E aí culminou com o quê? Em encontrar, e eu não acredito em acaso, nem coincidência, né, mas eu acho que as coisas elas vão se fundindo, com essa história do bebê também, que parece, né, me parece ser algo, que tinha realmente nesse hotel e que talvez tenha perseguido essa criança ou por ter alguma ligação ou porque, sei lá, tinha alguma história relacionada a ter perdido um bebê. Eu achei uma história eu achei confusa, porque mesmo tendo essa história do hotel, para mim o que fica muito mais, explícito, claro, é a malha. São essas memórias, né, assim, que parece que da infância eram traumáticas e começam a vir à tona depois da vida adulta dela, né, que é mais uma análise psicológica do que, paranormal em si, né. E e o bebê pode ser só um gancho, então pode até ser que tenha realmente uma ligação com esse hotel, mas eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que tá tudo como a malha. Eu acho que é algo que ela que tem que desenvolver e entender melhor como as coisas estão funcionando com ela. Não sei, é confuso. Foi um relato que me deixou um pouco confusa. É, eu acho que tem essas 2 situações, né. Primeiro, a gente sabe que existe uma probabilidade de crianças serem mais sensitivas, né, estarem com as suas portas abertas, e essa criança no berço com 11 meses tinha a possibilidade de sentir aquela presença maligna ali e entrava em desespero. E era o fato da garota sair de perto do bebê que tudo voltava. E, ao mesmo tempo, toda essa sensibilidade da própria Malha, né, que também me parece pela voz e pela época não ser muito remota ao relato, que ela, também, por ser nova, tinha essa sensibilidade, além daquilo que já ela carregava, por conta da sua fé, enfim, até o ponto, como a Roberta falou, que no relato completo ela pede em algum momento que em oração que ela não tenha mais essas visões, essas experiências, né. Eu acho interessante do caso, é porque essas 2 situações se encontram, e esse encontro acaba sendo algo providencial, porque provavelmente se não fosse a Amália perceber o que estava acontecendo, a mãe não perceberia. Porque a mãe não conseguiu ver nenhuma sombra, e entender que era paranormal ou sobrenatural o que estava acontecendo com a criança. Foi necessário a Amália dormir e ver essa sombra e compreender que a sombra, então, estava procurando a mãe da criança. E aí faz-se a associação com a própria mãe de que ela com a irmã teriam ido a um hotel e presenciado, assombrações, vozes, sons, e ela associou imediatamente. O que eu acho que a Amália quis trazer para o relato também é que provavelmente essa mãe, quando esteve naquele ambiente, trouxe consigo para casa alguma daquelas assombrações, daquelas almas, enfim, e que ao trazer
A figura da casa que estava mais próxima e sentiu foi a criança, justamente por aquilo que eu falei lá no início, né? A criança tendo essa sensibilidade, nós nascemos com todas as sensibilidades e todas as possibilidades de desenvolvimento de quase tudo em nossas vidas, porém, com o tempo a gente vai fechando essas portas e diminuindo a nossa percepção daquilo que está ao nosso entorno, além daquilo que é natural ou para além do natural, né? Boa. Então vamos agora para a próxima. Gabriel foi vítima do apego possessivo do tio-avô falecido, com objetos movidos pelo além e até sendo arremessados. Seriam os mortos interferindo na vida? Eu tinha um tio-avô, que ele é do interior, mas ele fazia tratamento de câncer aqui em Fortaleza, fazia quimioterapia. E acabava que ele ficava aqui em casa a maior parte do tempo, né? Me falam que quando ele me conheceu, a gente deu um match muito grande, sabe? Ele brincava comigo o dia inteiro, assim, eu era facilmente o sobrinho favorito dele, ele era facilmente o meu tio favorito, e a gente era, tipo, um vínculo de outro mundo. Mas ele tinha uma doença terminal, e com o tempo aconteceu o que tinha que acontecer, né? A doença castigou muito ele, ele veio a falecer. E o pessoal ficou muito preocupado porque, né, o meu tio favorito tinha vindo a falecer e a criança de luto, né? Todo mundo tava muito angustiado com o que eu ia passar, além de estarem angustiados por conta própria, né? Porque era um parente deles. Mas, aparentemente, pelo que contaram, eu zero tava sofrendo, eu fiquei de boas, não tava sentindo falta, digamos assim. Foram notando que nas minhas brincadeiras de imaginação, eu ia trazendo esse meu tio nas brincadeiras. Brincava com a bola, aí eu fingia que ele tava chutando, fingia, né, entre aspas. Tava aqui brincando, contava alguma coisa pra ele. Ele dormia na sala, inclusive, e eu brincava muito perto da rede onde ele dormia. Será que ele tá com um amigo imaginário? E aí, se for pra ele passar por algum tipo de luto, talvez seja melhor um amigo imaginário do que ficar triste, né? Ter criança que para de falar, não come e tal. Aí, beleza. Mas ninguém gostava muito disso porque minha família, ela é bem católica. É os relatos da minha família, né? Que, no caso, o relato que eu tenho pra trazer é o da minha babá e o da minha prima mais velha. A minha babá disse que tudo começou aqui com essa história dela. Que uma vez ela tava na cozinha, fazendo alguma coisa, e aí eu tava dormindo no quarto nosso quarto, né? Que era o quarto de todo mundo, no caso. E eu tava na cama, e em cima da cama de casal tinha uma TV, aquelas de tubo, né? Bem grandes, bem pesadas, da época. E ela era presa no teto e fixada por uma estrutura de metal, porque se ela ficasse pelo quarto, atrapalhava a passagem. E aí, justamente por ela ficar em cima da cama de casal, ela tinha que ser uma coisa bem fixa, sabe? Bem segura. Ela disse que tava fazendo lá as coisas, sei lá, preparando uma madeira, talvez, pro meu irmão mais novo, e escutou um papoco. Correu pro quarto, porque viu que tinha sido do quarto, tem criança no quarto. E quando ela chegou, tinha a TV, né? Que era, tipo, 2 vezes o meu tamanho, sei lá, do meu tamanho, e tava do meu lado. E ela ligou a luz, pegou em mim, assustada, achando que tinha me machucado, que tinha caído em cima de mim. Porque o que ela viu foi como se tivesse caído perto da minha cabeça. E aí eu, tipo, assustado, né? Porque, enfim, tem alguém pegando em mim, acabei de escutar um papoco. Mas eu tava bem. E aí eu não consegui mais dormir, eu acabei me levantando. E depois de todo esse susto, em algum momento, logo após isso, eu relatei, né, criança. Ah, o titio tá chateado, o titio tá com raiva, sei lá, frustrado. Óbvio que eu não sabia a palavra frustrado na infância, mas eu tava relatando esse tipo de ideia, né? Como se o tio tivesse meio assim. E aí teve essa que foi eu brincando na frente da minha casa. A gente brincava na calçada, o pessoal ficava de cadeira lá, né? E aí acabou que eu tava brincando com a prima minha, que ela era adolescente na época, tinha seus 15 anos, sei lá. E aí ela disse que essa lembrança pra ela é muito confusa e ela não gosta de lembrar porque o motivo que faz confusão na mente dela dá medo, que foi justamente porque enquanto eu tava brincando, vi um carro se aproximando, né, correndo pela avenida, e simplesmente eu fui pro meio da rua, mas a lembrança que ela tem não foi como se eu tivesse ido pegar a bola, cambaleado, desequilibrado, alguma coisa assim, natural. Ela disse que eu, uma criança pequena, simplesmente fui arremessado no meio da rua, tipo, uma grande força vindo do meu lado, que eu caí todo desequilibrado. E aí ela disse que só teve tempo de me pegar por qualquer parte do corpo e me arrastar pelo asfalto pra eu sair de frente, né, pra evitar o atropelamento. Pois eu relatando que o tio tava chateado, que o tio tava com raiva. E não parecia que eu relatava isso como se eu tivesse com medo, mas, tipo, como se fosse eu compartilhando o que eu tava escutando, vendo. E é interessante eu lembrar disso porque eu penso, como é que eu não tinha medo? Como é que eu não tinha medo de ver isso, né, que parecia estar querendo me machucar?
E aí eu fui percebendo que eu tenho uma lembrança que ela é bem assim, clara na minha mente. De uma vez que eu acordei no meu quarto, e eu tenho uma lembrança de um homem andando no quarto à noite. Só que esse homem era alto, e a minha família toda ela é bem baixa. E eu lembro desse homem andando no quarto, e parecia ser uma noite, tipo, esse homem bem alto andando no quarto, e eu não sentia medo. Mas assim, como é que eu não sentia medo? Eu fico pensando, como é que eu não tô sentindo medo nessa lembrança? E aí eu percebo que, tipo, na verdade, por exemplo, quando você vê um pai andando na sua casa à noite, se você tá dormindo no quarto dos seus pais, seu pai se levanta e vai fazer alguma coisa, você vê um homem no escuro, mas você não sente medo porque você sabe que é seu pai ali e você se sente seguro, na verdade, né? Que ele tá até olhando, pastorando, sei lá. E eu lembro desse homem altíssimo no meu quarto e que eu não tinha nenhum medo dele. E aí, enfim, vamos pro desfecho da história, que foi a minha família começou a ficar muito assustada, começou a notar que tinha realmente esses vários acidentes graves, né? E eu relatando que o tio tava com raiva, todo mundo vinculou que, na verdade, esse meu tio, que era muito apegado, provavelmente estava querendo me levar junto, ou então tava, enfim, querendo me fazer algum mal. Procuraram alguém espírita, né? Minha família é toda católica, zero entende sobre o assunto. E encontraram a vizinha de uma tia minha que... E o que foi concluído foi que esse meu tio, baseado no que ela contou, realmente estava muito apegado a mim. Foi um vínculo muito importante e esse vínculo estava fazendo com que ele não conseguisse ficar em paz e ele precisasse me levar. Precisava tentar adormecer essa sensibilidade que eu tinha com o plano espiritual. E aí, Roberto? Então, às vezes não era nem só o tio, né, assim, mas para mim é muito clássico, né, que é uma relação de obsessão, né. O tio acaba, eh tendo uma relação obsessiva com relação ao sobrinho. O que não quer dizer que o sobrinho também não tinha essa relação de obsessão, porque eles brincavam muito, tem a coisa do luto infantil e tudo mais. E tamanha era essa força da criança também, né, que tinha que até que a manifestação de objetos, né, sendo lançados e tudo mais, isso acho que conta muito também com a ajuda do pensamento da criança, né, que ela torna tudo aquilo tão real que esse obsessor começa realmente a ganhar corpo, né, ganhar corpo, ganhar força e conseguir se manifestar no mundo físico, né, e não aparecer somente para essa criança, tipo, ele estava preso aqui e a criança também queria que ele estivesse aqui. Essa parte da rua é chocante e deve, na época, né, para as pessoas, para os familiares, para os pais dessa criança, deve ter sido assustador, mas acho que a intenção é mesmo essa mesmo, né, tipo, vamos nos encontrar, vamos continuar brincando definitivamente, enquanto isso tá todo mundo preso, né, tanto a criança com esse amigo imaginário, porque o tio dele não estava mais aqui, Sim. quanto esse espírito que não conseguia descansar, né, e ele precisava porque ele também estava ligado ao sobrinho. E as religiões, elas acabam atrapalhando, às vezes, um pouco a nossa evolução espiritual e a forma como a gente deveria conduzir as coisas, né. Até por conta disso que ele falou, que a família era muito católica e teve uma certa resistência, né, em acreditar e até procurar um auxílio, né, procurar ajuda para tentar resolver esse problema. E ainda bem que resolveu, mas eu vejo muito isso, uma obsessão, mas das 2 partes, tanto da criança quanto do tio, né. Um não quer deixar o outro. É. Eu tenho um outro viés que é e vejam só, né, o como essas 2 primeiras histórias, esses 2 primeiros relatos, eles têm algumas conexões, né. Primeiro, que são 2 relatos que têm dentro deles crianças envolvidas. Num primeiro, a criança ainda muito pequena, sem poder falar, mas muito assustada com a figura sombria que aparecia para ela. E a minha perspectiva quanto a esse segundo relato, eu vou por uma linha que me parece mais que algum espírito obsessor, que alguma figura maligna tenha se transfigurado naquela figura que era familiar de todos os aspectos, né, por sangue e por visual para a criança, hã, querendo sim, prejudicá-la e fazer algo de mal a ela, porém de uma forma silenciosa, contrário ao que o primeiro relato trouxe. Se eu, né, vamos
fazer um exercício meio absurdo, mas se eu me coloco na figura dessa alma, dessa sombra, enfim, desse espírito que queria prejudicar a criança, seria muito mais prático eu alcançar o meu objetivo se eu tivesse uma face amistosa, amigável, que fizesse com que ela me recebesse bem, né. Então todas essas situações, inclusive da rua, né, e ela falando que o titio tá com raiva, o titio, né, enfim, todas as questões, esse ponto aparece para mim nessa perspectiva algo, que vá nessa linha. Porque também, reparem que ele relata que é essa sombra que ele recorda, essa figura de um homem era alto e que ninguém na família dele era alto, É, né. verdade. Então era uma figura, É um ponto importante, né? pelo menos nessa perspectiva que eu construo aqui, me parece ser um ponto bastante interessante. Ao mesmo tempo que ele não lembra, ao mesmo tempo que ele não lembra, de ter, isso com uma sensação de medo. Mas aí ele se pergunta, né, por que que eu não lembro com medo? A gente tem que pensar um ponto antes, né? Talvez naquele momento da vida, aquela situação não representasse algum perigo para ele, né? Ah, São os medos, as mesmas questões que eu falei no relato anterior, que com o passar dos anos, da idade, no nosso desenvolvimento, infelizmente nós vamos fechando algumas portas. Enquanto elas estão abertas, talvez o medo não seja o principal problema. Quando a gente fala de amigos invisíveis, pela questão psicológica a gente trata de um jeito, pelo aspecto espiritual a gente trata de outro, né? Como alguém, e nós já ouvimos em outros relatos aqui, como alguém consegue visualizar alguém que morreu e não ter medo. É porque toda a construção da visão de morte, da sensação de morte, do que se é a morte para pessoas mais adultas, vamos chamar assim, ela se constrói, obviamente, com o passar do tempo. Então, para ele, naquele momento, não representava perigo, logo, medo não era parte do que ele traz como memória, né? Ah, Eu acho que, por essa perspectiva, então, é que eu acredito que não seja a figura do tio-avô em si, mas algum outro espírito querendo sim fazer o mal para aquela criança, mas usando da fisionomia, da aparência desse tio-avô para ser bem recebido e conseguir o seu intento, né. Mas as pessoas poderiam também dar a opinião delas, né, o que que elas acham. Eu acho que era o tio, né, pode ser que fosse o tio, ou será que era um espírito querendo se aproveitar dessa figura para fazer mal para a criança? Exato. E deixem nos comentários aqui quais seriam outras perspectivas sobre esse relato, além da própria figura do tio ou dessa que eu trouxe também, de uma outra figura misteriosa, repleta de terror, assombrando a vida dessa criança. E vamos ao próximo relato, Roberto? A casa da tia de Isabelle foi aterrorizada por batidas violentas e um casal de fantasmas idosos. Qual seria a história macabra por trás daquele quartinho dos fundos? O relato se passa nessa casa principal. Como a gente tinha as crianças pequenas, a gente ficava muito no quarto lá de baixo. A gente subia muito pouco pro andar de cima da casa. E meu afilhado, nas primeiras semanas de vida, né, nos primeiros 2 meses ali, ele tinha muitas cólicas, ele dormia muito mal de madrugada. Então era uma coisa normal a gente ficar de madrugada conversando, né? E até para se distrair mesmo, porque a gente não conseguia dormir direito, porque ele acordava muito. Coisa normal de bebê. E aí, nesse dia, um dia como qualquer outro, a gente não estava falando sobre nenhum assunto sobrenatural, nem nada. E aí, a gente estava conversando num tom de voz normal, até de repente um pouco mais baixo, porque meu afilhado nesse momento estava dormindo no chão da sala, assim, né? A gente botou um edredomzinho, estava dormindo assim, e a gente no sofá do lado conversando. Quando de repente a gente escutou assim, ó. Na hora a gente calou a boca, se olhou, e aí ficou aquela coisa meio assim: você escutou?
Ah, eu escutei. Ah, mas tu escutou o quê? Aquela coisa meio desacreditando, assim, de, será que ela ouviu a mesma coisa que eu? E aí eu falei, eu escutei alguém fazendo shh pra gente calar a boca. Aí na hora a gente ficou meio assim, né? Mas eu falei, deve ter sido o vizinho, vamos falar mais baixo. Ela falou, é verdade. Aí continuamos conversando, um pouco mais baixo. Eu sei que daqui a pouco, a janela para os fundos que dava para essa área, que dava para a subida desse quarto, a gente escutou um muito alto, muito forte, com muita raiva e 3 batidas muito fortes na janela, como se fosse alguém querendo que a gente calasse a boca mesmo, né. Gente, eu sei que eu me arrepiei inteira. O meu reflexo foi levantar e sair correndo, e o da minha tia também. E a gente correu, entrou pro quarto, trancamos a porta e botamos um móvel atrás. E aí depois disso, vários amigos nossos que são médiums e têm a capacidade de visagem também, né, começaram a ver um casal de idosos naquele quartinho bizarro lá dos fundos. E minha tia tinha até um Golden Retriever na época, um cachorrinho que vivia latindo lá pra cima, pra aquele quarto, às vezes latia pro nada, enfim. E aí, Roberta? Era uma velha sistemática, né. Não gostava muito de barulho não. Eh, mas não aqueles elementos clássicos, né, do quartinho, né, que deve ser aquele quartinho cheio de coisas que a gente não usa e isso acaba acumulando né, muita energia, né. E pessoas que moraram nessa casa, né, parece que é bem nítido, esse casal de idosos devem ter sido moradores da casa, apegados à casa, e sistemáticos, né, que não gostava de barulho, de criança, de nada. E não queria deixar ninguém em paz, né, falava assim: "Cara, vocês são muito barulhentos, vocês não vão ficar aqui nessa casa, se for ficar nessa casa aqui, vocês vão ter que ficar tudo quietinho". E aí fica todo mundo naquele estado de hipervigilância. Só consigo pensar nisso. Não me vem mais nada à mente a não ser algum espírito preso dentro de um imóvel, apegado ao material, né. É, eu vou também muito na tua linha e eu sempre vou elogiar esses relatos que vêm repletos de detalhes, porque a gente consegue ah, se posicionar dentro do relato, né? Então você constrói a casa, você se situa, e isso deixa bastante rico o tipo de relato. E é um relato que tem uma grande probabilidade de ser como alguns outros que traz detalhes de espíritos que se fixaram àquele local, tendo vivido lá anteriormente, tendo uma história com aquele ambiente e continuam a interagir como se fossem realmente pessoas vivendo naquela casa, né. Então no relato pede silêncio, hã, outro detalhe bastante importante que eu acho legal que as pessoas queiram evidenciar, que é assim, mais de uma pessoa também observou e percebeu, que existia ora só a senhora, em outros momentos o casal, e essas interações acontecendo a todo momento. O que, esse relato traz um pouco de diferente dos primeiros é que ele trata de uma assombração meio que, não prejudicando aqueles que estavam no ambiente e sim aparecendo, né. Então parece que se morreram, esqueceram de sair daquele ambiente, né, estavam tão apegados àquele ambiente que acabaram permanecendo enquanto espíritos lá. E aí, gera-se todo esse pavor, porque eles acreditam e até tem um filme que relata muito bem isso, que são Os Outros, aonde as pessoas ainda em espírito vivendo naquela casa, e o plot twist desse filme no final, e eu vou dar um spoiler aqui, é que, eles descobrem ao final que eles eram os mortos, e não eles eram assombrados por mortos, eles eram assombrados pelos vivos naquela casa e naquela circunstância. Tem toda uma outra conotação esse filme, mas para fazer uma conexão aqui com o relato é isso. E fica aqui a minha curiosidade, né, já que, um desfecho disso não houve, ou seja, não se sabe se essas histórias continuaram,
E um outro ponto que eu devo observar aqui é o quanto ela foi amiga da onça, que é um termo idoso, mas o quanto ela foi maldosa com o namorado, pois sabendo que existia a possibilidade de ver esse senhor ou essa senhora, não, ela resolve mandar o namorado, porque ela não é boba nem nada, ela não iria lá à noite, né? E dito e feito, ele acabou vendo o espírito. Ou às vezes até para ela poder tirar o prova, falou: "Cara, será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que ele também vai ver?" Pode É, ser isso também, você já tá baldando a pessoa aí. pode ser sim, pode ser essa situação mesmo. É que ela: "Vamos tirar a prova dos 9 aqui, né, vamos ver se existe mesmo, vamos ver se ele vai ver". E de qualquer forma isso não é nenhuma forma de ironizar ou brincar com o relato, porque não há nenhum, eh, não há nenhum momento do relato que fale que pessoas foram, ah, agredidas, como no relato anterior, né, coisas arremessadas. Então, é a questão do respeito e até talvez ela não tenha dito nenhum desfecho, porque tenha se acostumado com essas situações dentro da casa, né, como em outro relato que a gente já trouxe aqui para o canal. Ok, vamos ao próximo relato. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. A amiga da mãe de Tiago foi possuída por um demônio com voz aterrorizante e força sobrenatural. Um ritual errado abriu as portas do inferno? Tinha uma amiga muito querida na época e ela tinha 4 filhos e estava separada do marido dela. O marido dela tinha abandonado ela com esses 4 filhos. Aí o filho dela, de repente, chegou lá em casa assustado. Ele devia ter na faixa de uns 5, 6 aninhos na época. Assustado, me chamando, falando que a mãe dele estava estranha. Aí eu perguntei assim pra ele assim, mas como estranha? Aí ele, eu não sei, ela tá esquisita, vai lá em casa. Aí eu peguei e fui. Chegando lá, ela tava a casa dela era numa chácara. E assim, aquele corredor e só tinha a porta do fundo. A casa dela não tinha janela pro corredor, era pro outro lado de uma outra chácara. Aí eu olhei nela assim, ela deitada, esquisita, perguntei, ela não falou nada. E aí eu tinha pedido pra chamar o pastor lá na frente, um vizinho nosso, pra ir orar. E ele não foi. Demorando. Aí os outros irmãos foram chegando, aí chegou um irmão pra orar por ela. Aí eu me lembro disso, até arrepio. Na hora que ele foi abrir a Bíblia, ela falou assim com a voz esquisita que ela tava, pegou e falou bem assim, você vai começar logo daí? Aí os outros irmãos que estavam lá falaram, tá amarrado. Aí eu falaram, não tô vendo ninguém amarrado aqui. E ria, sabe? Aí eu peguei e falei, eu vou lá na casa do pastor chamar ele. Aí peguei e fui, sabe? Porque os irmãos já estavam lá orando. Aí, inclusive, tinha esquecido de falar. Aí um outro irmão que chegou lá pra expulsar aquele demônio, no dizer deles, né? Pegou, na hora que ele abriu a Bíblia, ela de costa, ela tava virada pra parede o tempo todinho. Pegou e falou assim, mas eu te conheço, você é dos meus. Aí os irmãos lá da igreja lá começaram a fazer oração e nada. Aí eu pensei, eu vou lá chamar o pastor. Aí fada. Aí ele falou assim, não, Deus já tinha mandado eu ir. Tinha mandado eu esperar, mas agora eu vou. Aí ele pegou e eu fui com ele. Aí que nem eu falei pra vocês.
Na hora que eu entrei no corredor que dava acesso para a casa dela, não tinha uma janela, não tinha como saber. Lá de dentro eu escutava ela gritando meu nome e falando: "Você me traiu, você me traiu". Naquilo eu gelei: "Você me traiu. Quem mandou você trazer esse homem aqui? Eu não gosto dele". Aí a gente chegou na porta da casa dela, entrou, que era sala e cozinha, e fomos pro quarto que ela tava, os outros irmãos estavam lá. E esse trem na boca dela, ela virada pra parede o tempo todinho, gritava: "Você me traiu, eu não mandei você trazer esse homem aqui, eu não gosto dele". E ela virada pra parede. Aí o pastor falou assim: "Eu também não gosto de você não. Cala a boca em nome de Jesus, tá repreendido". E aí ele também foi abrir a Bíblia. No que ele abriu, o trem tava nela, falou bem assim: "Você vai começar daí?". E ele começou a orar e repreender: "Cala a boca em nome de Jesus". Ela estava deitada numa cama de solteira, virada para a parede. Ela colocou o pé na parede e empurrou a cama, que veio parar do outro lado do quarto. Eu nunca vi uma força daquela, uma voz daquela. Esse pastor orou com ela, os outros irmãos orou, foi orando, foi orando. Assim, eu não sei o tempo que demorou, mas demorou para ela voltar em si. Quando ela voltou em si, eu perguntei para ela assim: "Mas fulana, o que aconteceu?". Ela falou assim: "Eu não sei. Eu tava fazendo a janta para os meus filhos e só ouvi uma voz falando assim: 'Eu tô chegando'". No que essa voz falou que tava chegando e ia me matar, eu não lembro de nada. Aí a gente pegou e começou a conversar com ela. Aí: "Mas o que tá te causando isso?". Aí falou assim: "Ai, eu não lembro, era semana de uma festividade, eu não sei o que era de um feriado, aliás. Eu não lembro qual feriado que era, que tava chegando". E ela tava em desespero, porque ela tava desempregada com os 4 filhos dela pequeno. E assim, aconteceu isso com ela. Aí, depois, eu não sei falar, ela conversando comigo, assim, ela me falou, aliás, que ela viu alguém, antes de acontecer isso com ela, dentro de um quarto escuro, com um monte de vela acesa e mandando matar ela. No relato original, né, eles falam bastante de feitiço, de magia e de um ritual que não deu muito certo, né. E a gente já viu isso aqui, né, no canal, né, Luciano, com o Alexandre, fez o ritual que não deu muito certo e o que acaba acarretando isso. Então, eu acho que tem alguns outros elementos aí que são importantes, né, eu mencionar. Então, cara, foi um ritual que deu errado, né, e aí a chance de você abrir uma porta para o desconhecido e para alguma coisa que não é boa, chegar é muito fácil. Essa coisa de zombar, né, é muito típica de espíritos mesopeteiros, que eles, que não estão ali para, diferente dos outros relatos, né, que tinha um pouco a característica do acolhimento em alguns, né, enfim, esse não, ele estava para zombar, para destruir mesmo, para criar uma contenda ali. Eh, Sei lá, acho que eu fico até com medo, assim, né, de comentar muito essas coisas, porque acho que é mexer num terreno fértil aí para E terreno hostil também, né? coisas, só que eu tenho medo, real. É, esse é um típico relato, e obviamente não só por ouvir, né, mas por todos os detalhes de uma possessão demoníaca mesmo, talvez aí com uma classificação aí de um espírito, forte, porque traz quase todos os bons elementos de uma possessão demoníaca. Primeiro ali pela própria alteração da voz, depois por essas questões de uma força descomunal, de saber de informações de pessoas, né, então como ela, se não estivesse possuída por esse demônio, saberia de detalhes da vida dos demais, teria noção e conhecimento de quem estava se aproximando, de quem era, né, dizendo que tinha traído e tudo mais, e toda essa manipulação do espírito,
que faz com que aqueles que estejam no ambiente e sejam fracos caiam, né, naquela armadilha do demônio, onde ele joga a todo tempo para que a pessoa perca a concentração, perca a sua fé e não consiga fazer com que o exorcismo aconteça, né? Então, seja em relatos que falem de exorcismo por padres ou pastores, sempre há essa visão daquele que tem a propriedade de falar sobre a palavra de Deus para executar o exorcismo. E tem toda essa questão que ela conseguiu ver também que houve sim um ritual, e eu olho por uma outra perspectiva de que provavelmente essa pessoa que se separou dela, que realizou ali um ritual, um trabalho, como quer que vocês queiram chamar, para prejudicar ela, e essa possessão acabou acontecendo, e esse espírito seria o responsável por acabar com a vida dessa mulher, né? Mas que bom que o relato traz que o exorcismo ocorreu, o pastor chegou a tempo para poder terminar com essa situação. Eu gostaria até de ter a noção de quanto tempo tudo isso durou, entre essa primeira percepção da criança ter corrido para pedir apoio até o pastor chegar e todas essas interações ocorrerem. Eu acredito sim na fé, eu não preciso de nomes para que eu imagine que seja por qualquer líder de uma religião possa sim executar o que foi feito ali para exorcizar, e que deve ser o presencial disso deve ser aterrorizante. Você se imaginar num ambiente desse, como a gente se coloca aqui para todos os outros relatos que vêm muito bem detalhados, eu fico imaginando o pavor de estar nesse ambiente, e ver toda essa transfiguração, essa força descomunal, a energia densa que devia estar nesse ambiente, enfim, é típico de um exorcismo mesmo, e eu gostei demais. Eu acho que esse relato dos ouvintes deve ter sido desenhado à mão pelos Oucas, pela ordem como esses relatos foram postos, né? Até chegar e culminar num relato de possessão demoníaca mesmo. Vejam, né? A gente tem nos outros relatos, muitas vezes, a manifestação através, talvez, de alguma sensibilidade de pessoas, de crianças, né? Nesse caso aqui, não. Independe ou não teve nenhuma consideração feita pela pessoas terem sentido a presença, não, ela se fez fisicamente e para mais pessoas também. Então é um relato que até no original tem no final a participação do pastor que fez esse exorcismo. Ele conta de uma forma um pouco mais sucinta, mais resumida, da mesma forma que ela relatou. Então foi bem impactante também. E atrás é o relato dos ouvintes número 51, e lá tem essa participação do próprio pastor, trazendo a veracidade desse relato. Bom, meus queridos, temos medo, né? Temos medo. Então, Roberta, o que você tem aí de últimas palavras a dizer? Bom, que a curadoria dos Oucas é incontestável, a qualidade da curadoria dele, porque ele consegue criar um storytelling, né, de histórias com histórias diferentes, de diferentes lugares. Ele vai criando uma narrativa para que as histórias se conectem e tenham um fechamento, independente do que eu diga, independente do que eu fale, as histórias falam por si só, somente com essa sequência que ele assim, geniosamente, não, assim, de forma genial, consegue fazer. Então, não é nem sobre os relatos, mas eu acho que é mais sobre a curadoria do material e como ele consegue trabalhar bem
com isso. Acho que é por isso que as pessoas mandam tantos relatos para ele, porque ele realmente cuida desses relatos de forma primorosa. Verdade. E se vocês gostaram desse Crônicas do Além, curtam, compartilhem esse conteúdo aqui do Spotify, bem como nos acompanhem no YouTube. Lá nós temos outras séries de conversas sobre o sobrenatural, sobre o paranormal, que eu acredito que vocês venham a gostar. E é isso, Roberta. Obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Luciano. Tchau, tchau para todos.